Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre o Pilates for Kids. E para quem não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello, criadora do projeto Pilates for Kids, e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que foi muito questionada e uma das coisas que a gente mais percebe é a dúvida e a insegurança dos profissionais. Vamos lá então? Como fazer uma criança gostar de Pilates Kids na primeira aula? Essa é uma grande, mas eu digo sempre assim, um grande desafio para os profissionais, porque a gente sempre sabe que o que realmente conta é a primeira impressão. Então, nessa primeira aula, a gente tem que trazer uma boa impressão, principalmente para as crianças, tá? Mas antes da gente começar a trabalhar com as crianças, eu sempre digo que a gente tem que ter um aliado. E nessa área é importantíssimo, quando a gente trabalha com crianças, importantíssimo a gente ter os pais como nossos aliados. Então, antes da gente realmente começar a fazer a primeira aula, é muito importante os pais terem conhecimento dos benefícios do método Pilates, o que isso vai acarretar na criança, nos filhos deles, né, a longo e a médio prazos. Então, é muito importante os pais terem noção e consciência do que realmente vai ser feito com os filhos deles. Porque só assim a gente tem aquele respaldo em casa, do quanto é importante, do quanto os filhos têm que continuar fazendo, ou até, às vezes a gente sempre diz, né, que se os pais em casa não o motivam, às vezes é complicado motivar na sala ou então no estúdio. Mas, quando os pais motivam, às vezes se torna mais fácil, tá? Então, primeira dica, converse com os pais, fale da importância, explique os benefícios, de tudo que vai acontecer com os filhos deles, principalmente mostrando para eles a tendência que a gente tem das tecnologias, dos maus hábitos que às vezes nem eles sabem como corrigir. Então é importante eles estarem a par do que realmente é o trabalho que a gente faz com o Pilates nas crianças, tá? Então assim, eu fiz aqui um passo a passo, tá? Para vocês anotarem, que vai se tornar um pouquinho mais fácil da gente conseguir explicar para vocês, tá? Então, é importante também ficar frisado que o que eu vou passar aqui é a minha experiência, aquilo que eu faço, aquilo que eu pratiquei e que eu testei com os próprios alunos e que, elencando hoje, eu disse, não, é importante passar esse passo a passo, tá ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, tá, que eu botei aqui é a recepção. Então, o que seria a recepção, Vânia? É quando a criança chega. Ou ela chega no estúdio, ou ela chega na sala, ou ela chega na tua aula de Pilates. E aí é como você trata ela. É muito importante a criança se sentir valorizada, se sentir importante. Então é importante que você dê um abraço, recepcione. É lógico que não pode ser algo que não seja natural seu. Então, se você não é daquelas pessoas que gosta de abraçar, que gosta de beijar ou que gosta de fazer um carinho, não adianta forçar uma coisa que não é seu natural, né? As crianças vão notar, e principalmente os pais que vão estar junto também vão ter essa noção. Então, é muito importante fazer isso, fazer essa recepção, que ela se sinta muito bem recebida, tá? Então, recepção bem se sinta bem recebida, ok? Fica marcado aí. O segundo passo que eu gosto também, vou trocar de caneta porque senão fica muito igual, tá? O segundo passo, que é muito importante, é explicar. Aí você vai me dizer, sim, Vânia, mas eu vou explicar o que para uma criança? Aí que a gente se engana. A criança, ela é muito esperta. E quando a gente a gente fala com a criança, a gente explica as coisas para a criança, ela com certeza entende o que a gente está falando e ela faz com que a gente tenha noção daquilo que ela está entendendo. Então, por exemplo, tá? Eu vou explicar aqui como que eu faço, tá? Quando eu começo com uma turma ou quando eu começo com algumas crianças novas, eu sempre gosto de explicar para eles o que é o Pilates, tá? Então, o que é... Eu vou abreviar aqui, só para não ficar muito tempo, tá? O que é o Pilates?
Quais são os benefícios, né? Por que é importante ele estar fazendo? Por que fazer? Enfim, explicar para eles tudo isso que a gente às vezes teve que explicar para os pais. É importantíssimo a criança entender o que realmente ela está fazendo, por que ela está fazendo, por que é importante. A gente também tem que tentar trazer nessa hora o mundo que a gente vive, os hábitos que as crianças têm, o quanto elas precisam fazer uma atividade que dê qualidade de vida para elas, o quanto tempo elas ficam às vezes no celular, ou elas ficam sentadas de mal postura, ou na própria escola, às vezes as classes, as cadeiras não são adequadas para o tamanho delas, então por várias vezes elas não estão ergonomicamente corretas, sentadas, ou então às vezes elas mesmas sentam de qualquer jeito. É importante elas entenderem, é muito importante isso, eu falo porque experimentei e realmente dá certo. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar aqui, vou abrir um parênteses aqui, é o exemplo da plantinha, tá? E aí, isso é muito legal porque a gente traz a dimensão do método para uma linguagem infantil, para uma linguagem que eles realmente entendem, tá? Então, quando eu dou essa explicação, esse exemplo, elas ficam muito felizes e elas acabam me dizendo: ah, prof, agora eu entendi. Então, como é que é esse exemplo? Eu sempre digo para elas assim: pessoal, vocês já viram uma plantinha quando a gente vai ou na chácara, ou vai no parque, ou vai em algum lugar que tem algumas plantas? Aí elas me respondem: sim, prof, eu já vi. Aí eu pergunto para elas assim: e vocês já viram alguma dessas plantas que vocês estavam ali, que estava plantada, se ela não tinha como se fosse um pauzinho do lado da plantinha, amarradinha com uma cordinha? Aí eles normalmente me dizem: sim, eu já vi. E isso é comum, né? Então eles sempre dizem: sim, prof, eu já vi, eu já conheço. O meu pai fez isso, e aí vem várias coisas que as crianças gostam de falar. É importante que tu deixe elas falarem, deixe elas expressarem a vivência delas, o quanto isso também faz parte da vida delas. Aí eu sempre digo: e vocês sabem por que essa plantinha que vocês estão vendo aí, ela tem esse pauzinho do ladinho, amarradinha? Faço essa pergunta para elas. E elas: não sei. E aí é onde eu começo a fazer a junção do Pilates com as vivências delas. Aí eu digo assim: porque provavelmente essa plantinha, ela começou a crescer e ela começou a ir para um dos lados, tá? Ela começou a pender para um dos lados. E vocês sabem por que eu tô falando isso? Eu pergunto, né? Aí eles me olham, não, alguns às vezes respondem, outros não. E é aí que eu faço o gancho. Aí eu digo: é que nem, na realidade essa plantinha, ela estava crescendo torta, e aí quando a pessoa viu que ela não estava crescendo como ela deveria ser, que a plantinha cresce como? Aí eles respondem: reto, para cima, grande. Aí eu digo: então, como ela não estava crescendo da maneira correta, como quem plantou queria que ela ficasse, essa pessoa foi lá, colocou uma plantinha, colocou um pauzinho, amarrou para que ela cresça para onde? Para cima. E eles têm essa resposta. Então a gente explica para eles, né, que a plantinha, ela foi plantada assim como eles são pequenos, as plantinhas também são pequenas e as duas estão em crescimento, tanto a plantinha quanto eles. E dependendo de como está crescendo, a gente tem que fazer alguma coisa, se não estiver crescendo da maneira correta. Então, se a plantinha estava crescendo para o lado e ela não estava correta, a pessoa foi lá, amarrou um pauzinho para ela crescer para cima. E o que a gente faz com a gente quando a gente está crescendo para o lado errado? Ou está tendo uma dor para um dos lados? Aí parece que cai a ficha. Aí eles dizem: ah, prof, entendi. Então é por isso que a gente tem que fazer exercício para a gente crescer que nem uma plantinha, pra gente ficar forte, pra gente ficar retinho, e é aí que a gente conquista realmente a criança. Porque ela começa a entender o porquê. Ela não está fazendo uma atividade física simplesmente por brincar, por mais que esse seja o objetivo. Ela está fazendo agora com entendimento da importância disso na vida dela. Porque a gente faz ela entender
e faz ela linkar com o que é normal na vida dela, com as coisas cotidianas. E aí tu pode dizer, quantas vezes você tá lá com o celular, sentado de qualquer jeito, com a coluna torta, ou então assistindo televisão apoiado. Se tu imaginar, será que tu não está crescendo como uma plantinha para o lado? Então é importante você explorar isso, sabe? Fazer o máximo que tu puder de exploração nesse sentido, tá? Trazer realmente o método, os conhecimentos que a gente tem adquiridos para a criança numa linguagem de criança, tá certo? Então ficou entendido o que é explicar aqui? Tá ok? Então agora a gente vai para o terceiro passo. Já passamos do primeiro, segundo, vamos para o terceiro. A aula. Aí tá, depois que a gente fez toda essa explicação, às vezes a primeira aula é uma aula que se prolonga muito, porque é importante eles entenderem isso. Então às vezes a gente não tem mais muito tempo de aula, mas é importantíssimo a gente dar alguma coisa de exercício para eles experimentar a aula, tá? Então aqui, na aula, é muito, muito importante a gente preparar essa aula. Não dá para chegar simplesmente, na hora eu vou fazer o que eu achar. Se a gente não tiver um planejamento, a criança percebe, a gente perde o domínio. Se é então numa escola, então tu perde o domínio, as crianças te derrubam, eu sempre digo, elas não é da maneira que às vezes a gente espera, tá? Então é importantíssimo ter um planejamento, tá? Então escreve ali. Planejar. Planejar o quê? Uma aula que seja, anota também, que seja uma aula que cative a criança, que ela seja uma aula em que a criança consiga fazer os exercícios propostos. Então, tu tem que pensar de fazer exercícios que a criança consiga executar, para que ela sinta que ela tem condições, sim, de fazer atividade, que ela sinta que, a prof deu esse exercício, eu consegui fazer, ou então, no início teve um pouco de dificuldade, aí tu vai, tu corrige, tu explica para ela a maneira correta de fazer e aí a criança faz. Isso é importante, muito importante ela conseguir executar, principalmente os primeiros movimentos. Então, a primeira aula é importante, exercícios mais tranquilos, é lógico que tu não vai fazer um exercício muito complicado na primeira aula. Faça o exercício básico, que a criança consiga entender. Uma das coisas que eu sempre gosto de dar na primeira aula é o rolamento, tá? Rolamento. O rolamento é o rolamento tradicional do método, né? O que a gente segura a posterior da perna e faz o rolamento como se fosse uma bola, ou rolando como uma bola, que a gente chama no Pilates. Porque é bem comum as crianças conseguirem fazer isso. Normalmente as crianças conseguem e elas adoram fazer esse exercício. E ao mesmo tempo, aquelas que não conseguem se torna um desafio. A criança se sente desafiada a conseguir fazer isso. Então também é importante a gente pensar em exercícios que sejam legais para elas fazerem, que a gente trabalhe o método, e também exercícios que sejam um pouco desafiadores, tá? Que elas sintam um pouco de dificuldade, porque também se torna mais atrativo para uma criança quando a gente tenha o desafio, tá? Então aqui, ter desafio. E esse desafio é simples, tá? Não é nada muito marabolante, né? Não vamos querer fazer coisas com a criança na primeira aula que seja muito complicada. Ou também é importante frisar aqui que dependendo da faixa etária das crianças, você vai ter que adequar com a faixa etária dela. Você não pode trabalhar as mesmas coisas que você trabalha com uma criança de 5, 6 anos, que é início, com uma criança de 9, 10 anos. Aí ela tem muito mais valências físicas, o desenvolvimento motor dela já está muito mais apurado, então tem que tentar fazer de acordo com a idade dela, tá? Ok? Terceiro passo foi? Vamos então para o quarto passo. O quarto passo está escrito aqui, divertida, tá? Então, quando eu digo que a aula tem que ser divertida, é porque a gente está trabalhando com quem? Com kids, né? E se a gente quiser fazer uma aula muito séria, sem uma brincadeira, sem uma alegria, isso cai por terra, porque daí tu não está trabalhando com criança. E criança tem que ter divertimento. Lembra, eu já fiz alguns vídeos do que a criança procura no Pilates? Brincar. Então a gente também tem que entregar um pouco de diversão, um pouco de brincadeiras. E de que maneira eu faço isso?
Tem duas maneiras que é importante vocês experimentarem, tá? Eu gosto muito de trabalhar, que seria uma brincadeira no final da aula, tá? Isso eu tô falando na aula quando eu trabalho com turmas, né, na escola. Então, na escola, tá? Até vou botar aqui. Na escola, é importante fazer o quê? Uma brincadeira, tá? Uma brincadeira. Normalmente no final, tá? Porque daí a gente já fez o que queria, o planejamento da aula como a gente queria, e a gente surpreende a criança com uma brincadeira que ela provavelmente não está esperando. Então aqui uma brincadeira em que seja divertida, que seja uma brincadeira, não precisa ser muito assim, relacionada com o Pilates, pode ser alguma coisa que não tenha muito do método, mas é importante também que a criança sinta que é uma brincadeira e que tu não está cobrando nada nesse momento. Tem uma das brincadeiras que eu gosto aqui de dar, que é bola de fogo, a gente chama, tá? Bola de fogo. As crianças amam essa brincadeira. Que a brincadeira, ela seria basicamente, tá? Vou explicar por cima. As crianças ficam sentadinhas, né? Uma atrás da outra, numa coluna, uma atrás da outra. E a gente pega uma bola suíça, uma bola grande, né? Que alguns conhecem como bola de pilates, mas o nome é bola suíça. E a gente arremessa essa bola rasteira como se as crianças fossem um pino, né? Então, quando a gente joga a bola, eu sempre digo, olha a bola de fogo, eles têm que sair da bola, né? Então, é muito legal porque as crianças estão sentadinhas e daí tu joga a bola e elas correm, assim. Então, é bem legal e elas amam. Então, uma outra hora eu até posso explicar um pouquinho melhor isso, mas a bola de fogo é dos exemplos de brincadeiras, tá? Aí, se você estiver no estúdio, tá? No estúdio, aí se torna mais complicado porque tu não tem uma turma, não tem muito espaço, é mais restrito, né? Então é importante aqui no estúdio, né? Eu digo assim que é um tempo livre. Tempo livre. Mas esse tempo não é muito, né? É uns 5 minutos no máximo. Terminou o planejamento da aula, os exercícios que você queria daquele dia, que eles trabalhassem. Aí você pode dizer, bom pessoal, então agora vocês vão ter 5 minutos livre, tá? E aí você deixa eles criarem, né? Deixa eles brincarem, é lógico, com cuidado, não vai deixar também subir o Cadillac, se jogar de cima das alças do Cadillac, enfim. A gente sabe que criança é muito criativa, né? É bom tu delimitar, ó, vocês vão poder brincar aqui, nesse local. Limita ali a área de solo, que é onde você deu aula, né? E tenta manter eles ali. Então nessa hora eles pegam bola, eles pegam as Teraband, eles pegam os Magic, eles fazem horrores. E aí que é importante a gente aproveitar esse momento para observar. Observar a maneira com que eles vão brincar, se eles são mais cuidadosos, se eles já são mais, eu digo, terremoto, né? Que eles não param quieto, sobe de um lado, vai para o outro, larga uma coisa, larga outra. Então é importante a gente observar esse momento, até para ter uma ideia de como tu vai trabalhar depois com essa criança, tá? Então essa primeira aula é importante tu dar isso para te saber o desenvolvimento motor, para te entender se ele tá de acordo com a idade, porque daí tu tá observando ele num momento de distração. É onde tu vai fazer as tuas anotações para possíveis outras aulas, né? E aquilo que realmente tu vai ter que trabalhar. Se tu não fez uma avaliação mais criteriosa antes, postural e tal, que às vezes é importante fazer, essa é uma boa oportunidade de tu já escrever algumas coisas para depois dar esse feedback para os pais, tá? Então, o quarto passo é ter esse momento de diversão. Importante ter, não dá para não ter, porque daí a criança vai achar a aula muito chata. É importante ter isso. E não só na primeira aula, tá? Mas em todas as aulas é importante ter um pedacinho disso ou disso, dependendo de onde você está atuando, tá ok? E vamos para o quinto passo, tá? Depois que a gente fez eu sempre digo essa bagunça, né? Porque a gente começa com a aula tranquila, explica, faz eles entender a dimensão, aí tu faz os exercícios, eles te respondem, aí tu deixa eles brincar, aí vira uma bagunça, né? Só que tu não vai deixar a criança sair dessa euforia, nessa gritaria, porque às vezes os pais chegam, meu Deus, o que estão fazendo, né? Aí tu tem que fazer o quê? Acalmar elas, tá? E de que maneira a gente acalma uma criança que tá
pulando por tudo, tá se jogando ou tá muito eufórica quando tu fez uma brincadeira. Aí é o momento de tu ter domínio, principalmente na turma, né? E antes até, eu não falei, mas é importante aqui você falar das regras. Ó, quando a prof levantar o braço e disser deu, terminou, terminou, tá? Porque senão tu não faz eles voltarem aqui, tá? Então aqui, para acalmar, é importante, se você estiver na escola, tá? Eu gosto de trabalhar em duplas. Então eu já separo eles em duplas e já digo, ó, um escolhe o número 1, outro o número 2. Aí o número 1 deita de barriga para baixo, essa é a linguagem, tá? Nada de decúbito ventral, que isso aí não dá. É a realidade da criança, tá? Então, deita de barriga para baixo, braço pro ladinho, cabeça viradinha. O colega, então, que é o número 2, já que o 1 tá deitado, vai fazer a massagem. E aí a gente deixa a criança, eu chamo de fazer os pãozinhos, elas vão fazendo, apertando as costas, fazendo um relaxamento. É lógico que às vezes eles ficam mais rindo do que realmente fazendo. Mas é importante eles darem uma acalmada. Aquela criança que está deitada, ela já está baixando um pouco da euforia, está baixando um pouco daquela ansiedade, de toda aquela brincadeira que teve. E ela começa a também sentir o corpo, né? É importante também tu dizer, se acalma, respira fundo, deixa o teu corpo mais tranquilo e dá essas orientações para as crianças, tá? Eu não vou entrar muito aqui, porque senão vai muito longe o vídeo de hoje, tá? Então, na escola, bota ali, em duplas, é muito bom em duplas, tá? Tá, é uma coisa que acontece às vezes. Tá, e se sobrar um, eu faço o quê? Aí tu faz com essa criança que sobra. Aí tu faz a volta calma ali, faz a massagem. Até é legal, às vezes, tu ir demonstrando num e eles vão imitando nos outros. Depois, troca, né? Aí quem recebeu a mensagem vai fazer a massagem, tá? E no estúdio, tá? Se der pra fazer duplas, faça duplas. Se tu tiver trios, então, da mesma orientação, a dupla faz e tu fica com a terceira criança. E aí, de acordo, quando der pra fazer duplas, faça duplas, que é muito melhor e facilita pra ti. Quando não dá, a criança que sobrou, o professor é que faz com essa criança, tá ok? Mas é importante ela entender que ela tá se acalmando, tá? E o sexto passo, tá? Que é o último passo, eu botei aqui o pais. Por que pais? Porque depois que a gente fez toda a aula, tá? Que a gente sentou aqui, que a gente fez o alongamento, os pais vão chegar. E nesse momento que você tá terminando aqui, tá? Até os pais chegarem, é o momento de vocês sentarem as crianças e perguntarem, sem eles entenderem que o objetivo de vocês é saber o que eles gostaram. Aí você vai perguntar, e aí pessoal, o que vocês gostaram? Qual foi a parte da aula que vocês mais gostaram? Vocês gostaram disso? Aí tu questiona as coisas que você fez durante a aula, tá? Provavelmente eles vão dizer que o que eles mais gostaram é bem normal, porque as crianças gostam de brincar. Mas com o passar do tempo, elas vão falando outras coisas, tá? Porque isso também já... Daí tu diz, não, brincadeira de novo? Não, outra coisa que vocês gostaram. E aí você anota aquilo que a criança falou, porque tu já tem um indício, uma pista do que realmente ela gosta. Então, para planejamentos, para as próximas aulas, tu tenta colocar, principalmente esses itens ou isso que as crianças falaram que gostaram, tenta embutir nas próximas aulas, para se tornar realmente aulas que a criança goste de... Que ela goste de, eu vou ir porque vai ter isso, eu vou ir porque a prof dá esse exercício, dá o rolinho, que eu sempre falo do rolamento, ou ela dá a brincadeira da bola de fogo, ou então a gente tem a massagem. Então aproveita esse tempo, tá? Daqui até os pais chegarem, para questionar e fazer as anotações do que realmente foi importante na visão da criança, tá? Que nem sempre o que a gente acha que foi legal, foi importante, é o que ela achou. Então é importante a gente ter esse feedback. E aí você vai, se ela não responde, vai perguntando. Ela vai te responder uma hora, tá? E aí tu libera. Não, pessoal, então a aula era assim, a gente terminou a aula, então a gente se vê na próxima. Se daqui a pouco é da tua natureza dar uma balinha ou dar um agradinho, faça. Se não é comum teu isso, não faça. Eu na escola, né, não tem como eu dar balinha todas as aulas, né? Porque é muitas crianças. Mas no estúdio, como são menos, então às vezes eu dou uma balinha, já que vocês foram
legais hoje, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria, então vocês vão ganhar uma balinha, tá? Mas bem natural, tá? Não é obrigatório, vai de acordo com a tua personalidade, aquilo que você gosta, tá? E aí os pais vão chegar, e aí é a derradeira que eu digo, né? Porque aí é que tu tem que prestar muita atenção. Porque quando o pai chegar e o filho for ao encontro dele, a primeira pergunta que o pai vai fazer para a criança é qual? E aí, filho, você gostou? E aí você vai saber se a tua aula foi boa, se a tua aula foi mais ou menos, ou se a tua aula não foi legal. Tá ok? Então, hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham quebrado aquela insegurança de começar a trabalhar com criança, que não é tão difícil, que a gente pode sim. Provavelmente as primeiras vezes não vai dar tudo certinho como você pensou, mas é normal. O importante é você não desistir e saber que a gente precisa sim fazer esse trabalho com essas crianças. Tá ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.